A paz do Senhor, meus irmãos, ouvintes da palavra de Deus. Eu sou o missionário Ribamar. Estou aqui para trazer para vocês uma lição poderosa da parte de Deus. Quero que você acompanhe essa lição, esse ensinamento. É a lição de número 11, 14 de setembro de 2025. E o título da lição é: o assunto da lição, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Glória a Deus. E para iniciar, quero fazer uma oração, elevando a minha voz a Deus, apresentando esta lição maravilhosa que vai ser muito edificante para todos nós. Querido Deus, querido Pai, Deus de infinita misericórdia, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer por estar aqui para ministrar esta lição, meu Pai, para os ouvintes, para as pessoas que vão ouvir a Tua palavra, e não só ouvir a Tua palavra, mas guardar no seu coração cada palavra, cada ensinamento. Que esse ensinamento venha descer agora dos céus como uma revelação do Senhor para todos que ouvir esta mensagem. Muito obrigado, Senhor, por ter me dado esta oportunidade de poder pregar a Tua palavra, de ensinar a Tua palavra. Amém, Pai. Muito obrigado. Amém. É isso aí, meus queridos irmãos. Não quero me alongar muito, porque essa lição aqui ela é muito comprida. E eu vou fazer só o resumo dessa lição, para não enfadar muito meus queridos irmãos. Então vamos falar de uma igreja hebreia na casa de um estranho. Vamos ler o texto áureo. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Atos 10, 47. Atos 10, 47. Verdade prática. O espírito da igreja hebreia, ou seja, o episódio da igreja hebreia na casa do gentil Cornélio, demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. Glória a Deus, aleluia. Vamos pular, temos a leitura bíblica em classe, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, 1 a 8, 21 e 23. 44 e 48. Mas vamos pular essa parte, vamos logo para a introdução. A introdução desta lição. Vamos ouvir o que o comentarista ele fala sobre esse assunto. Nesta semana estudaremos sobre como a igreja judaica de Jerusalém deu um passo gigantesco quando foi chamada por Deus para compartilhar sua fé com pessoas de outras nações. Então aqui o povo judeu, o povo de Deus, eles foram chamados para compartilhar a fé deles a outras nações. A princípio, eles pensavam que eram só para eles esta mensagem, só para eles a salvação. Mas desde o princípio, Deus já estava programado, Deus já tinha planejado a salvação para todas as pessoas, tanto para os judeus como para os gentios.
O apóstolo Pedro foi escolhido divinamente para pregar as boas novas da salvação aos gentios. Então, o apóstolo Pedro, ele foi chamado para pregar para os gentios. Quem são os gentios? Toda pessoa não judeu, ele é gentil. O que na época não era aceitável. Como eu acabei de dizer. Então, os discípulos do Senhor, eles não pregavam para os gentios. Eles pregavam só para os judeus. Mas veio a revelação divina a Pedro, numa visão, quando ele estava em certa cidade, e então Deus mostra uma visão para Pedro. E nessa visão, Pedro entende que Deus veio salvar também, não só os judeus, mas também os gentios. Glória a Deus, aleluia. O que na época não era aceitável. Atos 10 é uma das mais impressionantes histórias da Bíblia, onde fica evidente o grande amor e graça de Deus em salvar a todos aqueles que demonstrem fé na pessoa do seu bendito Filho Jesus Cristo. Então Deus, ele quer salvar todas as pessoas, todos aqueles que creem em Jesus. Jesus é o único que pode salvar. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, ele vai dizer: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, só um que pode salvar. Só por meio de Jesus Cristo é que o ser humano ele tem a plena certeza da sua salvação. Se ele crer, se ele se arrepender e se converter ao Senhor Jesus. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Vamos seguir adiante. Lucas destaca em seu livro que os gentios foram salvos e receberam o dom do Espírito da mesma forma que os judeus no Pentecostes. Então, os gentios, eles receberam o Espírito Santo da mesma forma que os judeus receberam no dia de Pentecostes. O primeiro top diz o seguinte: a revelação de Deus aos gentios. Deus, ele se revela aos gentios através do anjo e do apóstolo Pedro e dos discípulos. A visão de Cornélio. Cornélio, um centurião romano da cidade de Cesareia, orava por volta das 3 horas da tarde, quando teve uma revelação de Deus. Então Deus se revela a Cornélio, esse centurião. Centurião quer dizer que ele comandava 100 soldados. Por isso o nome centurião. Cornélio, um centurião
romano da cidade de Cesareia. Então, Cornélio morava na cidade de Cesareia. Ele viu um anjo de Deus, Atos 10:3. Não é comum nas páginas das Escrituras Deus se revelar por meio de anjos. Contudo, essa revelação se distingue de outras por conta de seu propósito. A inclusão dos gentios na igreja, a inclusão dos gentios à igreja do Senhor. Cornélio era um homem que tinha desejo de salvação. Hoje as pessoas, eles têm desejo de salvação, mas para ter a salvação tem um processo. Primeiramente, se arrepender e se converter ao Senhor Jesus. E para ele se arrepender e se converter, é preciso que ele vá até a um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, para que fale de Jesus para ele e ele venha ser selado com o Espírito Santo e ser um servo ou uma serva do Senhor, para a glória de Deus. Cornélio era um homem que tinha desejo de salvação, pois mesmo sendo um gentio, era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Atos 10:2. Mas esse texto aqui vai falar das qualidades deste homem, desse centurião. Mas não só basta ter essas qualidades. É preciso ter um encontro com o Senhor Jesus. É preciso que a pessoa ele ouça a palavra de Deus. A Bíblia diz que o crer, Romanos 10:17, o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então ele precisava ouvir falar de Jesus. Aí o anjo aparece para ele naquele momento e manda ele chamar Pedro, que estava em certo lugar. E logo ele manda o seu soldado chamar Pedro, que estava em certa distância. Então ele precisava ouvir a palavra, ele precisava crer em Jesus. No entanto, isso não era suficiente para salvá-lo. Ele precisava ouvir acerca da mensagem da cruz. E o anjo de Deus estava ali para instruí-lo a como fazer. Então, às vezes a pessoa ele não sabe o que fazer. Ele pensa que ele indo do jeito que ele está, que ele vai ser salvo. Mas não. Deus, Jesus, ele sempre usa alguém para ensinar a pessoa o que ele deve fazer para ele ser salvo, para ele morar no céu de glória. Não sendo a pregação do Evangelho missão para um anjo, Cornélio foi instruído a chamar o apóstolo Pedro para fazer isso. Atos 10:22. Os anjos do Senhor, eles anelavam para pregar a palavra, mas Deus não permitiu. A missão do anjo era só para ir falar com Cornélio, para ele mandar chamar Pedro. Quem deveria pregar para Cornélio era Pedro, era um ser humano, para que ele ouvisse a palavra e cresce no Evangelho e seria salvo. É assim que funciona. Então foi preciso que Pedro fosse até a casa de Cornélio.
e ele reuniu todo o povo ali, chamou as vizinhanças, e quando Pedro chega ali na casa de Cornélio, a Bíblia relata que Cornélio se prostra diante de Pedro, mas Pedro mandou que ele se levantasse, porque ele era um ser humano como ele. As pessoas, elas têm tendência de adorar outra coisa, mas a Bíblia fala sobre adoração lá no livro do Apocalipse, que João escreveu na ilha de Patmos, quando ele estava exilado. O anjo começou a mostrar para João todas aquelas coisas que iria acontecer, que era para ele escrever. João se prostra diante do anjo. Aí o anjo diz: não faças tal. Eu sou conservo teu como os teus irmãos. Queres adorar? Adora a Deus. Nós temos que adorar somente a Deus, que fez os céus e a terra e o mar e tudo que nele há. Somente Deus. Nós não devemos adorar uma pessoa. Nós não devemos adorar outro ser sem ser o Senhor da glória, o Deus Todo-Poderoso. A experiência espiritual de Pedro, assim como Cornélio, Pedro também teve uma revelação. Pedro teve uma experiência espiritual com visão e revelação divina, que o deixou perplexo. Atos 10, 11 e 12. Deus sabia no impacto que a missão na casa do gentil Cornélio teria sobre as convicções de Pedro. E por isso, por meio dessa experiência espiritual, o preparo para o que viria pela frente. Pedro levaria as boas novas do Evangelho a um povo que, para ele, estava excluído do plano salvífico de Deus. Então, para Pedro, para o gentil, a salvação para eles era excluído. Eles não teriam a salvação. Mas Deus quis salvar também e quer salvar todos os gentios, todos que não são judeus. Deus quer salvar todos. Você que está vendo e ouvindo esta mensagem, Deus também mandou Jesus para salvar você. Agora você precisa crer e se converter ao Senhor Jesus. Pedro levaria as boas novas do Evangelho a um povo que, para ele, estava excluído do plano salvífico de Deus. Ele sentiu o caráter excepcional dessa revelação e achou por bem levar consigo outros 6 irmãos judeus naquela missão. Atos 10, 23. E Atos 11, 12, 15 e 7. Então Pedro leva 5 irmãos com ele à casa de Cornélio, como testemunhas, como Pedro foi lá, porque Pedro, quando vai à casa de Cornélio, amando do Senhor Deus, amando do Senhor Jesus, ele ficou imaginando o que iria acontecer ali. Então ele leva aquelas 5 pessoas para ser testemunhas do que Deus iria fazer com aquele povo gentil, não judeu. Então, quando chega lá, Pedro começa a pregar, Pedro começa a falar de Jesus, e a Bíblia diz que todos eles aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então veio a salvação à casa de Cornélio e toda a sua família. É assim que funciona. Oh, glória! A urgência da pregação do Evangelho. Deus ainda pode revelar a alguém o seu plano salvífico de forma excepcional. Inclusive,
usando anjos eleitos, como fez na casa de Cornélio. Contudo, essa não é a maneira usual do Senhor trabalhar. A partir da verdade bíblica de que Deus quer salvar a todos. 1 Timóteo 2,4. A igreja deve levar adiante a grandiosa missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Marcos 16,15. Ide, portanto, e pregai o meu Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê será condenado. E estes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará dano algum. Impor as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E de fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e eles, tendo partido, pregaram em toda parte. Louvado seja Deus! E o Senhor cooperava com eles por meio dos sinais que se seguiam. Então, Jesus ele deu a ordem para nós pregarmos. E ai de nós se não pregarmos o Evangelho de Cristo. Paulo afirmou que Deus achou por bem salvar os que creem por meio da pregação. 1 Coríntios 1:21. Então, é através da pregação que as pessoas vão ouvir a mensagem e vão crer no Evangelho e vão aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Louvado seja Deus, aleluia. Devemos, portanto, pregar. Não é preciso ninguém ficar esperando um anjo comissioná-lo a pregar o Evangelho. Deus já fez isso. Então, meu querido irmão, irmã, não é preciso você receber uma visita de um anjo celestial para informar para você que você precisa pregar a palavra. Não. Jesus já deixou registrado nos evangelhos para você pregar a palavra. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, ele vai dizer: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Glória a Jesus, aleluia. Vamos adiante. A salvação dos gentios. Pregação aos gentios. Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio e sua casa. Cornélio era um gentil, ele não era judeu. Atos 11:14. Sua pregação é totalmente cristocêntrica. O que é cristocêntrica? Ter Jesus Cristo como o centro e o foco principal de todas as crenças, ensinamentos e práticas. Então Jesus é o principal, é o centro, é o foco. Sempre apontando para a cruz de Cristo. Assim podemos perceber alguns eixos principais que sua mensagem percorria. Primeiramente, Deus ama a todos. Atos 10:34. Ou seja, ele não faz acepções de pessoas. Todas as pessoas, quer judeus, quer gentios, são objeto do Senhor, do amor, são objetos do amor de Deus, são objetos do amor de Deus. Em segundo lugar, Deus quer salvar todos. Atos 10:35. Deus não somente ama a todos, mas quer salvar a todos.
Pedro agora reconhece que a salvação não é apenas para os judeus que guardam a lei, mas também para todo aquele que em qualquer nação o teme. Em terceiro lugar, Cristo é o Senhor de todos. Atos 10, 36. Cristo é o centro do Evangelho. Ele é o eixo em torno do qual todas as bênçãos espirituais se encontram. Estar em Cristo é estar salvo. Estar em Cristo é estar salvo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Não estar em Cristo é não estar salvo. Não estar em Cristo é não estar salvo. A convenção dos gentios. A convenção dos gentios. A mensagem da cruz é um chamado ao arrependimento. Atos 10, 43. Todos os que arrependidos creem em Cristo serão perdoados. E portanto, salvos. Na sua soberania e graça, Deus havia incluído no seu plano de salvação todos os não-judeus que, arrependidos, professariam o nome do Senhor Jesus. Ninguém é salvo à força, é preciso crer em Cristo. É preciso crer em Cristo para receber a salvação. É preciso crer em Jesus para receber a salvação. A salvação é de graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Tanto judeus quanto gentios necessitam se arrepender para ser salvos. Tanto judeus como gentios é preciso se arrepender para ser salvos. Os judeus acreditavam que o privilégio da salvação era exclusivamente deles e que, portanto, os gentios estavam excluídos. Mas foi engano de Pedro. Os gentios, como eu sou um gentil, você é um gentil, então você não está excluído. Deus quer salvar você também. Basta você crer e se arrepender e seguir a Cristo. O Criador havia mostrado que isso era um erro. Posteriormente, os judeus convertidos reconheceram maravilhados que Deus, por meio do arrependimento, abriu a porta da fé para os gentios. Atos 11, 18. Então, Deus, ele abriu a porta para nós. Essa porta estava fechada, mas a Bíblia diz que Jesus veio para os seus não o receberam. João capítulo 1, o Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, versículo 12, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crê no seu nome. Então, a porta está aberta. A porta está aberta para você. Basta você vir, que a porta ainda está aberta. Portanto, ele salvou os gentios que demonstraram fé em Jesus e se arrependeram de seus pecados. Então, você tem que demonstrar que você está arrependido e se converter ao Senhor Jesus
e fazer de tudo, se esforçar para você não praticar mais aquilo que você estava praticando que não agrada a Deus, entendeu? É assim que funciona. O Espírito derramado sobre os gentios, o Espírito prometido, o batismo no Espírito Santo experimentado pelos gentios na casa de Cornélio. Atos 10, 44, 46 foi um dos fatos mais marcantes que aconteceu no dia da igreja primitiva. Anos mais tarde, durante o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, Pedro faz referência a esse fato como sendo uma das promessas feitas por Deus aos gentios. Atos está registrado em Atos 15, 16. Assim, o recebimento do Espírito Santo, incluindo a experiência pentecostal do batismo no Espírito Santo, era a bênção de Abraão, feita aos gentios. Gálatas 3,14. Pedro já havia dito, citando a profecia do profeta Joel, Joel 2,28, que o batismo no Espírito Santo era uma promessa de Deus a toda a carne. Atos 2,17. A promessa, portanto, não se limitava mais aos judeus, nem tampouco a uma classe especial, reis, profetas e sacerdotes. Não, mas a todos quantos nosso Deus chamar. Atos 2,39. Eu, você e todos os que creem em Cristo somos contemplados com essa promessa de Deus. Viu? Então essa é a palavra maravilhosa de Deus para nós. Então é para mim, é para você, é para todos nós esta promessa. O Espírito recebido. Como vimos logo após os gentios terem recebido a palavra de Deus, Atos 11:1, isto é, se convertido à fé cristã, o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes gentios de Cesareia. Quem diria, né? Os judeus pensavam que era só para eles, e agora eles viram o Espírito sendo derramado sobre os gentios. Então aí Pedro reconhece que Deus não faz acepção de pessoas. Então a promessa é para todos nós, basta nós buscarmos com diligência. O Espírito recebido, isto é, se convertido à fé cristã, o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes gentios de Cesareia e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Os que vieram com Pedro ficaram admirados que o Espírito Santo estava descendo sobre também os gentios. Atos 10, 45. Esse derramamento do Espírito veio acompanhado pela evidência física do falar em outras línguas e expressões de louvor, que aparece aqui como um padrão já aceito pela comunidade cristã, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Atos 10, 46. Um Pentecoste visto e ouvido. Um Pentecoste visto, eles olharam, e ouvido, e ouviram, escutaram, né? Aquele momento, no dia de Pentecostes, eles viram e ouviram. Posteriormente, quando questionado e censurado por outros judeus por ter ido à casa de um gentil em Cesareia, Pedro usou a experiência pentecostal ocorrida na casa de Cornélio como argumento a favor da autenticidade da fé gentílica. Na argumentação de Pedro, os gentios haviam recebido a mesma experiência pentecostal que eles haviam recebido no dia de Pentecostes. Atos 2:4. Inclusive com a manifestação do fenômeno das línguas. Atos 11, 15, 18. Em outras palavras, o Pentecostes gentílico, assim como o Pentecostes judaico,
foi marcado pela experiência do Espírito. Em ambos os casos, foi um Pentecostes visto e ouvido. Glória a Deus. Aleluia. Conclusão. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todas as pessoas. Tito 2:11. A missão da igreja na casa do gentil Cornélio mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas. O amor de Deus alcança todas as pessoas. Até você que se acha indigno, mas Deus ama você. Independentemente de cor e raça, que abrem o seu coração à poderosa mensagem da cruz. Lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então ele está batendo. Então você precisa abrir a porta do seu coração. Aleluia, glória a Deus. Aqui também vemos que a fé evangélica não é algo subjetivo, mas marcada pela ação e presença real do Espírito Santo na vida daquele que crê. Amém? Então esta foi a lição, a lição de número 11, no próximo domingo, e você está convidado para ir numa igreja mais próximo da sua casa e ouvir a palavra, porque o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você precisa ouvir a palavra. A palavra ela é o pão que desce do céu, é o pão vivo que desce do céu, que te alimenta, não a tua carne, mas o teu espírito. Então você tem um corpo, mas também tem um espírito. Então o espírito tem que ser alimentado. Então você precisa ouvir a palavra. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para sempre. Até a próxima, se Deus assim o permitir. Fique com Deus e até mais.